poderia até me alongar, explicar bastante coisas de memória para vocês. Mas como o interessante é saber, basicamente isso aqui. Bora pessoal, para a aula mais rápida da sequência de montagem de computador. Falaremos das memórias. Azarado em casa ostentando memórias. Aqui eu não vou passar para vocês as memórias antigas, não. Ainda tem até um pouquinho aqui que sobrou, apesar que tem outras mais antigas do que essas. Padronagem de memória. Eu tenho aqui, ó, o que vocês ainda podem encontrar. DDR2, 3 e 4. Daqui a pouco a 5, 6 e 7. Azarado, quando eu já vi memória tamanho normal. Essa que a gente comumente é achado. Já vi memória assim, ó, pequena. Qual é a diferença dessa pequena para essa maior? A gente não sabe a diferença de um pequeno para um grande, não? A pequena é pequena, a grande é grande, só isso. Hora de colocar a memória. 8 GB, 8 GB, DDR3, 1600. Isso é muito importante que vocês saibam dessa numeração aqui do 1600, 1300, 1000 não sei o que lá. Tem aqui um quebradinho e lá onde as memórias serão encaixadas, tem um quebra-mola, que vai bater exatamente dentro desse quebrado. Então não tem como vocês encaixarem essa memória ao contrário. Temos aqui a base que a gente bota para o lado, lá em cima a mesma coisa. Aonde que se encaixa, azarado? É na primeira, é na segunda, é naquele que tem um monte. Tanto faz, gente. Não tem muita ordem, não. Até quando queimar uma algum dia, pode queimar esse encaixe. Você pode pôr em outro. Colocou também. Tem um caminhozinho aqui para ela entrar aqui, um vão. Entrou aqui no vão. Entrou no vão de lá, vai bater em cima ali aquela parte certinha lá do encaixe. É só vocês empurrarem para baixo. É meio grossura mesmo. Dá para não quebrar a memória. Trancou. Ponta de lá. Trancou. Confere no meio, confere na ponta, confere na ponta. Fechou? Fechou? Beleza, tá encaixado, gente. E a outra aqui é a mesma coisa. Pode botar o nome da placa-mãe aí no Google da vida, vai dizer que memória é para ela. Normalmente, muitas também ficam escritas. DDR3. Prestem atenção que cada modelo de placa-mãe tem até um limite. Tem placas-mães que pegam até 128 GB de memória. Isso é dias de hoje. Mas daqui a pouco isso aí vai aumentar bastante. A frequência também das memórias a serem colocadas é a placa-mãe quem dita isso. Eu criei ainda há pouco, agora de tarde, uma tabela com tipos de memória que vocês encontrarão ainda e que vocês mais encontrarão. Temos aqui o DDR3, DDR4, são os comuns e a atual de hoje em dia é a DDR4, mas pode vir daqui a pouco a 5, 6, 7, 1.200.000. DDR2, você que é técnico ainda vai encontrar bastante DDR2 na rua, principalmente computadores de supermercado ou computadores de lojas. Para você que é técnico e curioso e gosta de guardar informações, eu vou deixar nesse vídeo ali na descrição o download dessas informações aqui de memória para vocês não precisarem quebrar a cabeça para pesquisar. Rapidamente, DDR1, a DDR que a gente mais colocou na rua foi essa aqui, né? DDR400, a PC 3200. Ela até associou, a gente vai lá assim, qual é a DDR sua? É uma DDR400. Nem era DDR400, tinha um monte de DDR, mas como a gente batia mais de frente com ela, aqui no Brasil foi a mais usada. DDR2, por exemplo. DDR2, qual é a DDR2? A que mais passou para o pessoal foi a DDR2800. Atenção para placas-mães que só funcionam com memórias DDR2 de frequência 533, 667 ou 800. Tem outras que abrangem todas, mas tem muita placa-mãe, principalmente placas-mães de empresas ruins, Positivo e essas marcas, que tem muitos aí que você tem que colocar aquela frequência. Então, se você queimou a memória da pessoa, você não tem para testar, você vai ter que comprar porque você já sabe que é a memória. Você terá que comprar a mesma memória. Isso acontece muito com a DDR3 de uma versão chamada 1066, que é essa aqui, ó, PC8500, 1066. Tem que ser com esse daqui, olha que maravilha. No geral, as placas-mães que a gente compra e monta os computadores não tem essas palhaçadas. DDR2 800, a pessoa já falava isso na loja quando chegava, que era uma DDR2 800. Foi a que mais vendeu. A DDR3 ainda é comum de se encontrar. Esse computador que eu estou usando, inclusive, para fazer os vídeos, com acho que 16 GB de DDR3, Dual Channel, vou mostrar isso que é já. DDR3 aqui que a gente mais usou na rua de parada foi essa daqui, gente, ó. A DDR3 de 1333 MHz. O nome dela é PC3 10600. Por que isso daqui para vocês é bom saber? Na verdade é fundamental que vocês saibam. Tem muita memória que você vai olhar ali no selo, gente, não tem escrito, por exemplo, é uma DDR3 2000. Não tem isso escrito ali. Algumas vêm, muitas ou a grande maioria não vem. Mas esse PC3 12800, esse PC2 5300, esses números eles vêm, esses nomes. E esse nome do modelo dela
é fundamental para que você saiba quem ela é. Poderia vir junto, né? Poderia. Estamos agora na DDR4, aqui os modelos normais da DDR4. Eu vou aqui na internet fazer uma pesquisa rápida. Lembrando que quem é do passado pegou memórias como essa daqui, a nossa memória Edu. Nossa memória que eu vou te contar. O primeiro PC do Azarado foi um computador com memórias como essa aqui. Um pentezinho que a gente encaixava e deitava. E eu tinha gigantescos 16 MB de memória. Não, você não ouviu errado. Eram 16 megabytes de memória mesmo. Não era giga não, mega. Mas era um Windows 95. Eu depois rodava o Windows 98 e dava para rodar tranquilo. O Windows 98, aquele Windows que é bem melhor que o Windows 10. Bom, separei aqui a página de pesquisa do site de compra aqui do Rio de Janeiro, que todo o técnico vai nele. Nota que ele ainda tem os DDR2 de 1 ou 2 GB, de 4 GB ou maior, que é uma fortuna hoje em dia. DDR2, ó, 667, DDR2 800. Esses dois aqui foram os que mais saíram, por isso que é tão comum de encontrar. DDR3 de 1 GB até 4, DDR3 de 8 GB ou mais. E temos aqui DDR4 de até 4 GB, que acho que nunca vi DDR4 de 2 GB. E DDR4 de 8 GB para lá. Ô Azarado, a memória ela tem marca? Seguindo aquela tese da placa-mãe, gente, aquela frase do Azarado que o pessoal adorou, e técnico de informática antigo sabe disso, basicamente é sorte, gente, é sorte, memória é sorte. Ah, mas como que é isso, Azarado? Como que a data, que não tem nem nome no mercado, vai ser igual a uma Kingston? Como que a Markvision é melhor do que uma OCZ? Você não vai contar basicamente uma memória da G-Skill, uma memória dessas melhoradas, com frequência baixinha, para competir preço com aquelas baratas. Existem as memórias de linha baixa, que são preço barato, aquelas frequências menores, e as de alta frequência. Aquelas de alta frequência elas têm uma marca geralmente igual ali. HyperX, Corsair, Viagense, não sei mais o que das quantas, tem um monte de nome lá bonito. Essa aqui, por exemplo, do papel de parede, ó, é uma Trident, aquele chiclete, G-Skill, tá vendo? Cheia de neon, as memórias hoje em dia estão fazendo uma memória com luzinha piscando em cima, dissipador de calor, um monte de fuleiragem aí. Essa é obviamente muito mais cara. E vocês colocarem, por exemplo, eu vou comprar uma DDR4 Markvision para colocar no AMD Ryzen. Não vai dar tela, gente. Vai ficar sumindo tela, uma vai, outra não vai. E aí você coloca uma Crucial, que é tida como mais barata, e ela vai funcionar normalmente numa maravilha. E a outra que é mais cara? Não vai funcionar. E a outra que é mais cara? Não vai funcionar. Tem uma série de incompatibilidades de memória que é uma droga, gente. Se puder perguntar para o vendedor se funciona na tal placa-mãe, é um favor que vocês fazem a vocês. Esse vídeo aqui não é para falar de memórias de notebook. Tem várias aqui, mas é para montagem de computador, então são só as memórias maiores. Mas para notebook funciona da mesma forma. É apenas a memória, que é a metade do tamanho, fisicamente olhando, mas também tem DDR2, DDR3, DDR4 para notebooks. Funciona do mesmo jeito, só a pecinha que é menor. Outra coisa aqui que muita gente sabe, isso é normal, mas tem alguns aí que não sabem, não tem nada a ver memória de computador com memória de armazenamento, gente. Tem gente aí que tem uma mania feia aí, tem a técnico de informática que escuta muito isso de cliente. O computador estava muito lento, aí eu fui e esvaziei a memória dele e tirei um monte de coisa, tirei um monte de foto, um monte de música, um monte de vídeo para ver se ele ficava mais rápido. Mas não tem nada a ver isso, gente. Você encher o seu HD de coisas ou esvaziar não tem nada a ver com a memória. O computador não guarda arquivos na memória. Quem guarda coisas na memória é celular. Celular não tem HD. Azarado, então para que serve a memória? Qual é a função da memória em si? Vou pegar aqui uma placa-mãe. Para vocês tem que saber o seguinte, gente, o HD é onde guarda os arquivos das pessoas, programas, tudo fica aqui no HD. A memória é uma coisa temporária, ele guarda coisas por tempo. Se vocês têm aqui um Photoshop instalado, quando vocês forem usá-lo, 2 cliques no Photoshop. Ele carrega as informações todas que são necessárias para aquele programa funcionar, aquele jogo, qualquer coisa funcionar, para cá, para a memória. Isso fica rodando na memória. E a memória joga para o processador, que é quem vai fazer os cálculos aqui matemáticos. Se vira processador, e ele fica jogando para lá, fica jogando para cá. Isso aqui já não tem mais. Se alguém soltar o HD, ainda assim o programa vai continuar rodando. Quando você coloca uma memória, todo computador comprado, quando você coloca uma memória apenas, é um computador com 4 GB de memória, é um computador com 8 GB de memória, mas apenas uma memória. Aquela memória, ela vai passar as informações de leitura e depois de escrita, gravação e escrita. Vai lá, vem cá. É uma avenida, mão dupla, lá e cá, na mesma memória. Isso vai passar pela controladora da memória, um chip da placa-mãe, que vai para o processador, e o processador manda de volta para a memória.
Quando você coloca duas memórias nos locais específicos da placa-mãe, acontece o tal do Dual Channel. Está vendo aqui, ó, Dual Channel de DDR3 1600, então de DDR2. Essa placa-mãe aqui está funcionando muito exótica, ela aceita duas memórias. Quando você coloca duas memórias idênticas, em algumas placas até 4, uma das memórias fica responsável para jogar os dados para o processador e a outra é o que recebe para passar para ela de novo, ou seja, a porta de abertura de banda fica muito maior. Chegou aquele ônibus lotado, né? Chegou no ponto final, o motorista espertão ele faz o quê? Abre a porta da frente, o pessoal começa a descer e o pessoal não desce, não cai muita gente dentro do ônibus. O motorista tem aquela brilhante ideia, abrir a porta do meio. Pronto, todo mundo vai sair muito mais rápido, obviamente, vai levar metade do tempo que levaria. A abertura foi maior. O Dual Channel, atenção, ele não vai dobrar a sua velocidade de memória. Não tem nada a ver, gente. Não tem uns técnicos fuleiros que falam isso aí. É uma memória DDR3 de 2000 e pouco, então ela vai continuar sendo 2000 e pouco. Ela não vai para 5000, não vai mudar em nada. Simplesmente os dados que ela mandará para o processador pela controladora que dobrarão. O processador ele evoluiu muito. Hoje os processadores estão muito à frente da memória e ela não aguenta. Ela vai dar o que a gente chama de gargalo. Quando você coloca outra memória no Dual Channel, imagine que você vai ter uma saída para o processador e cria-se uma outra saída também. Os dados virão em dobro para o processador. Só dá para fazer Dual Channel com memórias idênticas, 4GB, 4GB, 8, 8, 16, 16. E tem que ser da frequência igual, gente, beleza? Atenção para esse detalhe. Ah, mas eu quero fazer de outro. Não vai conseguir, não tem que querer. Querer não é poder. Se vocês já tinham uma e querem fazer o Dual Channel, vejam a que vocês têm e comprem outra igual. Eu faço isso no canal, no dia a dia de técnico de informática, tem muito vídeo fazendo isso. Eu coloco no DVD da pessoa um programa daqueles para rodar de testes, ele roda no computador da pessoa e eu tiro o DVD e levo, vou embora e continua funcionando. Ué, como é que pode isso? Ele levou o DVD e continua funcionando? E aquilo está rodando na memória. Beleza, a memória guarda tudo. Então se você tem 4 GB de memória e o seu Photoshop, o seu CorelDRAW exige 3 GB de memória normalmente ali. Então, se você só tem 4, gente, vai ficar zoado o negócio, vai ficar brabo ali para você fazer outra ação. Quando você coloca 8 GB, dobra, pronto, já tem mais espaço sobrando. Você criou um outro cômodo na sua casa para poder jogar a lixarada para lá e ficar com mais espaço na casa, e mais espaço. Essa é a função de você ter mais memória. Não adianta você colocar então 1 bilhão de memória no computador. Você não vai mudar tanto no desempenho quanto trocar um processador ou mudar um HD para um SSD ou um M2. É basicamente aquilo ali, gente, não tem segredo. Então, se eu fosse comprar agora memórias, eu vou comprar então, azarado, vou montar meu computador e quero colocar uma memória DDR4. Aqui, ó, uma memória 8 GB DDR4. Aí aqui vem a frequência, ó, 2400. Se eu fosse olhar na tabela, então, ó, DDR4 de 2400 MHz é uma PC4 19200. Se você pegar uma memória dessa e não tiver escrito isso aqui, ela é uma memória de 2400 MHz. Estou vendo um monte aqui no começo, né, Zarado, que fica com 2.400 MHz, 2.400, 2.000. Eles usam sempre as mesmas. Mas vocês podem ter placas-mães melhores que vão pegar memórias melhores. Eu vou lá para o final, então, é a última das memórias, a última página. Nota como é que sobe o preço absurdamente. Aqui, para R$2.000 de memória, que memória cara é essa? G-Skill, aquelas marcas que eu falei que são as melhoradas, elas montam memórias de mais frequência e tudo. É um kit Dual Channel, então são duas. Dominator Platinum, ele bota um nome assim bem bonito que é para poder cobrar R$200 a mais. E aqui, ó, 32 GB de memória, sendo que são dois pentes de 16 GB cada. DDR4, 3200. Uma PC4, então, modelo 25600. Atenção, a memória 3200, gente, ela obviamente é bem melhor que a DDR4 2133, que é melhor que a 1600. Se vocês vão comprar memória, a dica final é, atenção, gente. Comprem as frequências mais altas que são suportadas pela sua placa-mãe e processador. É toda uma união. A união não faz apenas o açúcar, ela faz a união placa-mãe, processador, memória. Vou pegar aqui uma placa-mãe aqui na pesquisa. A pessoa comprou então uma placa-mãe e a pessoa comprou uma placa-mãe baratinha dessa aqui mesmo. Aqui, ó. Uma ASRock, tá barata, suportes para a memória dela. Ó. Eu já traduzi para vocês como é que isso daqui funciona na última aula de placas-mães. Tem aqui, ó, suporta DDR4 3200+, 2.900 e tal, 2.600 e pouco, 2.400 e 2133.
O que é esse OC para vocês? Isso aqui não é aquele rapaz lá do depois do não sei o que do paraíso, não, ou OC, não. Esse OC basicamente é overclock. Ou seja, ele suporta uma memória comum que overclockada, ou seja, ela com mais frequência em cima, ela vai poder bater 2.900 e pouco. O pessoal não entende muito isso de overclock de memória. As memórias, atenção, vai ficar escrito na tela para vocês, elas têm uma coisa nova que fizeram aí chamada XMP, que eu só consigo lembrar desse nome porque tem um arquivo do computador que chama-se XPM, e aí eu vou só inverto. Basicamente um destravador da memória feito por ele mesmo. Uma coisa que quem não tem isso tem que procurar esse tal de XMP no BIOS da placa-mãe, para destravar lá. Às vezes você colocou duas memórias aí e não conseguiu destravar toda a frequência que ela pode te dar, é porque você não foi na placa-mãe. As novas têm isso já, mas você tem que ir na placa-mãe, gente, e habilitar esse tal desse XMP. Mas como a memória já tem essa coisa nela, ela já vai aumentar a frequência por conta dela. Ela já se faz o seu overclock. Para memórias, assim como para HD, assim como para processador, o maior tem mais potência do que o menor. E para vocês saberem se o computador de vocês está fazendo o tal do Dual Channel, vocês podem baixar um programinha fuleiro como esse aqui, ó, CPU-Z da vida, tem outros que fazem isso. Será que esse computador que eu estou usando agora para fazer esse vídeo está em Dual Channel? Está com o Dual Channel habilitado? Notem aqui, ó, na parte memória, temos aqui o DDR3, 16 GB, Dual. Então, se você comprar uma placa-mãe para aquele processador e comprou memórias que estavam escritos na descrição dela que ela suporta, podem colocar sem medo, de preferência sempre duas da mesma, se puderem. Se tiver como colocar 4 da mesma, eu quero colocar 16 GB de memória. Coloquem 4 memórias de 4 GB. Eu quero colocar 32. Coloquem 4 memórias de 8 GB cada uma. É uma conta básica aí que quem passou da primeira série vai conseguir fazer. Eu tenho fé que vocês vão conseguir fazer. Essas memórias que têm dissipador de calor são válidas, é legal de comprar. As memórias melhoradas, elas virão com isso. E essas memórias que tem um monte de luzinha, LED, isso é fuleiragem, isso é frufru, gente, isso é frescura. Aí, um abraço a todos. Você técnico, junte o seu acervo de memórias para teste, porque vocês vão sempre precisar. Vamos para a próxima aula, onde eu falarei sobre os HDs.